Convidamos agora os componentes da primeira mesa intitulada Fortalecendo Parcerias Internas e Viabilizando a Integração entre outras instituições nacionais e internacionais. Convidamos para compor a presente mesa o professor Paulo de Tarso de Lara Pires, graduado em Engenharia Florestal e doutor em Ciências Florestais pela UFPR, professor associado do Departamento de Economia Rural da UFPR, membro do mestrado em Meio Ambiente Urbano e Industrial. Coordenou a cooperação Brasil-Alemanha para a proteção da floresta atlântica no estado do Paraná. É coordenador do grupo de mediação e resolução de conflitos ambientais da UFPR e líder do grupo de pesquisa Direito Florestal do CNPq. Concluiu em 2012 pós-doutorado em Direito Ambiental e Desastres Naturais na Universidade de Berkeley, Califórnia. Realizou o programa de cátedra em Ciências Agrárias na Universidade Lincoln, Nebraska, do programa Fulbright, onde atuou também como professor visitante durante os anos 2019 e 2020. Atualmente é chefe do Departamento de Economia Rural e Extensão da UFPR, Global Health of Institute Water of Food, de Nebraska, e membro do grupo de pesquisa Alliance de Saúde Única. Professor Marcelo Beltrão Molento, médico veterinário formado na Universidade de Alpenas, PhD em Parasitologia pela Universidade de McGill, Canadá. Professor titular e coordenador do Laboratório de Parasitologia Clínica Veterinária do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná. Consultor da FAO-ONU e da OPAS, Organização Mundial de Saúde, para a resistência aos antimicrobianos para serviços ecossistêmicos. É orientador do Programa de Ciências Veterinárias, Microbiologia, Parasitologia e Patologia do UFPR. Coordena o curso Global Health e membro da Associação Mundial para o Avanço da Parasitologia Veterinária do Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária. Professora Larissa Refur, graduada em Medicina Veterinária na Universidade Federal do Paraná, com mestrado em Ciências Veterinárias na Universidade Federal do Paraná e doutorado pela Universidade de Michigan. Possui pós-doutorado no Instituto Carlos Chagas, Fiocruz. Atualmente, professora associada do Departamento de Patologia Básica da Universidade Federal do Paraná. Coordena o projeto de extensão Promoção da Saúde Animal, Humana e Ambiental, conta com aproximadamente 50 estudantes de diversos cursos, como biomedicina, enfermagem, farmácia, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, medicina veterinária, zootecnia, psicologia, teatro, além de residente do Hospital Veterinário da UFPR. Professor Francisco de Assis Mendonça possui graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Universidade da França em Geografia. Tem experiência na área de Geografia e Geociências, com ênfase em Geografia e Meio Ambiente, atuando principalmente nos seguintes temas: estudo do ambiente urbano, climatologia, geografia da saúde e epistemologia da geografia. É pesquisador 1A do CNPq desde 2013, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Paraná. Lembrando que a participação do professor Francisco será online. Professora Maria Tereza Solis, graduada em Medicina pela Universidade Maior Real Pontifícia de São Francisco Xavier, de Bolívia, mestre em Saúde Pública da Universidade do Chile e em Epidemiologia pela Pontifícia Universidade Católica do Chile. Realizou seu doutorado em Saúde Internacional no Centro Internacional de Saúde da Universidade Ludwig Maximilian, em Munique, Alemanha.
Coordena o Centro de Competência One Health Target do Centro Internacional de Saúde da Universidade de Dublin, Maximilian de Munique, sediado no Sucre, Bolívia. Com a palavra, o coordenador da mesa, o professor Paulo de Tarso de Lara Pires. Inicialmente gostaria de cumprimentar a todos e eu, em especial, cumprimento a professora Denise, em nome da professora Denise, que gostaria de cumprimentar a toda a organização deste evento. Gostaria de cumprimentar ainda a dona Giovana Rodack, e em nome da dona Giovana Rodack, estender cumprimentos a todos os nossos discentes participando desse evento agora. A doutora Maria Tereza Solis, como bem corrigiu minha esposa, em nome da doutora Maria Tereza, cumprimentar a todos nossos hermanos de Latinoamérica. Prometo falar despacio para que entendam sim. De forma muito informal, formal, gostaria de iniciar essa mesa lembrando do meu orientador, o professor Roberto Ozukawa. Já no século passado, quando iniciei no mestrado, o professor Roberto Ozukawa dizia que a formação de um pesquisador e de um cientista consistia em 3 etapas importantes. A primeira etapa, a primeira fase, o cientista ele tinha que conhecer de forma ampla e geral e ter as bases do conhecimento científico. Na segunda etapa, esse pesquisador, esse cientista, ele tinha que se aprofundar sobre um objeto da forma mais detalhada possível. E a terceira etapa, que era, através desse objeto, enxergar o todo, enxergar a realidade mínima. E isso me marcou muito, essa receita do professor Ozukawa, porque eu creio que essa é a receita da saúde única. Através do objeto, cada um de nós temos o privilégio de conhecer o meio ambiente, na saúde humana, na saúde animal, a gente passa a ter a visão do todo e assim passamos a buscar uma melhor qualidade de vida para a nossa geração e para as gerações que virão. Vou poupar um pouquinho da professora Denise e vou fazer uma leitura breve do que eu escrevi sobre a saúde única como aí um preâmbulo para a nossa mesa de hoje. Então eu digo que creio que a saúde única segue a receita dessa multidisciplinariedade. Muitos dos desafios que hoje enfrentamos e riscos que se avizinham estão nos domínios da saúde única, na complexa interseção e interdependência da saúde humana, animal e ambiental. A criação de soluções para esses desafios depende de pesquisadores, especialistas que conheçam os conceitos de saúde única e profissionais que saibam transitar, e esse é o nosso desafio, de forma eficaz entre as diferentes áreas da ciência, comunicando-se com diferentes culturas e de forma clara e eficaz. Profissionais que tenham liderança, habilidade para reunir cientistas, líderes comunitários, políticos e formadores de opinião na busca da solução de conflitos, que construam planos de ação coerentes e que naturalmente estejam prontos para se adaptar e que tenham resiliência. É diante dessa perspectiva que essa mesa irá trabalhar, com professores e pesquisadores das mais diferentes áreas do conhecimento, que irão buscar resposta para uma importante pergunta. Qual a importância da abordagem em saúde única, considerando ensino, pesquisa e extensão? Como essas áreas se relacionam hoje? Esse é o nosso desafio e é dessa forma que iniciamos esse brilhante evento falando sobre saúde única. E, para tanto, eu gostaria de inicialmente passar a palavra ao professor doutor Marcelo Momento para que faça a sua explanação. Professor, o senhor tem 10 minutos para a sua explanação. Bom dia.
Bom dia a todos. Buenos dias, good morning. Eu sei que algumas pessoas também têm dificuldade no português, vamos falar um pouco mais lento também. Bom, eu acredito plenamente em todos os alicerces que foram colocados até aqui para abrir esse evento. Eu agradeço muito o convite, especialmente agradeço a Luciana Pires, que me fez um convite pessoal. Trabalhamos juntos já há alguns anos e eu acho que a nossa intenção é fortalecer as instituições aqui presentes e também fortalecer as parcerias que eventualmente possam ser criadas, além das que já existem. Certamente, grupos muito fortes já trabalham juntos em prol da saúde única. É um tema que, por deveras ocasiões, se torna amplo, demasiadamente amplo, com uma dificuldade de foco, né? E às vezes nós temos interesses também muito grandes que criam essa dificuldade em ação, né? Mas nós temos que realmente tentar nos esforçar para que tenhamos foco, né? Porque muitas vezes a saúde única pode partir para a saúde humana, fazendo com que essa seja a nossa era antropocêntrica. E essa era antropocêntrica tem nos causado, posso dizer assim, alguns percalços de longuíssimo prazo, né? E se nós dermos alguns passos para trás para observar essa nossa ação, eu acredito que nós vamos nos dar conta de que o progresso, acima de tudo, tem causado, pelo menos, danos, eu diria também, irreparáveis. Com relação à integração, e essa integração sendo uma forma de integração de ensino, pesquisa e extensão, são benefícios, são bens indissociáveis da cultura mundial. Nós, como universidades e como centro de pesquisa, como organizações não governamentais do mundo inteiro, nós não podemos também tentar resolver todos os problemas, uma vez que nós estamos, né, dentro da academia. Não me compete, ou eu não me cobro pelo fato de que exista, né, dentro do comprometimento acadêmico, a finalização de um processo. A sociedade deve ser envolvida, a sociedade das organizações sociais devem ser envolvidas, as academias, os diferentes órgãos governamentais também devem ser inseridos, e eu acho que isso também passa por uma maturidade da nossa sociedade. Em termos de parcerias, eu acredito que parcerias nacionais são muito bem-vindas e as internacionais são inevitáveis hoje em um mundo completamente globalizado e um mundo grandemente conectado, rapidamente conectado. Haja vista que existe uma demanda por capivara já no mercado, né? Então todos sabem a necessidade de nós termos essa visão holística de onde está inserido esse animal e por que esse animal deveria ser respeitado como um ser animal. E dentro desse equilíbrio, dessas instituições e dessas parcerias, eu diria que a Universidade Federal do Paraná tem, por uma maturidade já no seu corpo docente, uma grande gama de acordos internacionais, fazendo parte, muitas vezes, de ensino, abordando pesquisa e abordando extensão na sua mais ampla definição das palavras. Certamente, nós temos que sair dos muros dos universitários e a gente sai muito ou por artigos científicos, teses de doutorado, mestrado. Nós também somos as pessoas que graduam os grandes profissionais que estão no mercado hoje em dia, e nós também fazemos extensão do ponto de vista de formação técnica e formação científica para a comunidade. Né? Então, eu acredito que é um bom começo. Estamos
na frente de 2 dias interessantes de trabalho, e eu agradeço bastante o convite e a participação. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcelo. Aqui no nosso programa agora, nós temos a participação da professora Larissa, e eu não me atrevo, talvez, a falar seu sobrenome, professor. Me perdoe. A professora Larissa Reifra, passa a palavra nesse momento. Por favor, a senhora tem 10 minutos para fazer a sua explicação. Obrigada, professor. Obrigada, professor Paulo. Obrigada, Magda, Denise. Estou muito grata, muito feliz de poder estar aqui. A professora Denise corrigiu ali sobre a falta da extensão no emblema, né, do evento. E eu queria aqui representar e falar um pouquinho mais sobre a extensão. O professor Rodrigo falou muito bem da quantidade de projetos de extensão que nós temos. E semana passada eu estive no fórum de pró-reitores de extensão e eles falaram muito desse esquecimento da extensão. Por mais que todos, às vezes, fazem a extensão, acabam esquecendo de falar, inclusive. Né? Pode passar? Só um pouquinho sobre mim, né, para vocês saberem quem eu sou. Eu sou aqui de Curitiba. Graduada em veterinária e mestrado aqui na Universidade Federal do Paraná. Essa foto é o jubileu de prata da turma. Inclusive tem uns professores, estão aqui por aqui. Minha orientadora de mestrado está por aqui, a professora Varete, vai estar com vocês logo em seguida. Como o professor Paulo falou, a gente sempre lembra da nossa época de graduação, mesmo depois de formados, dos nossos mentores e como eles são importantes e influenciadores na nossa vida profissional. Doutorado nos Estados Unidos, como já falaram, e extensionista desde 2014. Eu acho que já foi bem falado sobre saúde única, podemos passar para o próximo. Eu queria mostrar para vocês, não tem como falar de extensão sem contar um pouquinho de como essa extensão surgiu no Brasil. As universidades no século passado surgiram por carências sentidas pela sociedade. Então, as comunidades estavam muito próximas das universidades no passado. Né? Eu deixo a pergunta para vocês. Será que as universidades hoje estão próximas da comunidade? Eu queria muito ver a resposta de vocês. Próximo. A USP, seguindo o modelo inglês, ela oferecia lições públicas para a comunidade. Assim, ela se mantinha próxima da comunidade, mas eram lições, eram ensinamentos passados. Seguindo o modelo norte-americano, a ESAB prestava serviços para a comunidade. Então, prestar serviço, ajudar. Essa era a extensão que era feita. Pode passar. Já a UNE, a União Nacional dos Estudantes, ela já começou a mudar um pouquinho isso daí, com movimentos culturais e políticos. Então, a extensão atual de uma forma, com compromisso social. E a UNE já vinculava, então, a prática à reflexão, não era só passar o ensinamento para a comunidade. Em 1996 surgiu o projeto Morão, que existe até hoje, e é maravilhoso. Une aí agora a ação de professores, docentes e estudantes de diversas universidades, estão integrando toda a comunidade brasileira para a ação de uma causa em uma região necessitária das ações. Em 1987 foi criado o FOR-PROEX, que é o Fórum de Pró-Reitores de Extensão de Universidades Brasileiras. Semana passada estava tendo o Regional Sudeste, e lá é onde eles discutem toda essa problemática da extensão, como a extensão deveria ser feita nas universidades, de uma forma a homogeneizar e direcionar a extensão para o que ela deveria ser feita no Brasil. Em 1996 tem o Plano Nacional de Extensão Universitária, escrito por esses pró-reitores, depois ele foi sendo atualizado, virou a Política Nacional de Extensão, e com a concepção de universidade cidadã. Vou voltar a falar sobre isso,
com a solução de problemas sociais, com a extensão direcionada à solução de problemas sociais. Né? Com isso também surgiu que 10% do total da carga horária dos currículos fosse destinado à extensão, coisa que apareceu e muitos corretores, muitos cursos ainda resistiram a esse acontecimento, essa integração, mas vem acontecendo. Pode passar. 2003 foi o FOREX, da extensão das universidades particulares, pode passar. E agora a universidade brasileira, como ela deveria ser feita, né? Como ela é muito extensa. Né? A extensão brasileira, muitos dizem, né, que ela é o coração da universidade. Sem a extensão, a universidade deixa de ser universidade. Ela cai, é um dos pilares. Ela é tão importante quanto a pesquisa e o ensino. E é a extensão que promove essa ligação, essa conexão da pesquisa e do ensino, e também a conexão com a comunidade. A extensão é que leva os alunos da universidade até a comunidade e vice-versa. Então, existe um caminho de mão dupla aí. Muitas vezes essa ponte é longa, ela é dificultada, mas ela é forte, e a extensão chega até lá. Lá na comunidade, os acadêmicos eles têm a oportunidade de ter um contato social muito grande, muito forte. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento desses acadêmicos. É lá que os estudantes vão desenvolver as suas habilidades profissionais, as suas habilidades sociais. Desenvolvendo projetos de SPD, participando de projetos de extensão, que esses estudantes vão se desenvolver de uma forma integral, que é por meio da extensão que acontece tudo isso. Esses estudantes vão ter desenvolvimento psicológico, social, cultural, profissional, além de todas as dimensões da sua formação. Esse contato, a foto cortou aqui, né? Mas esse contato com a comunidade, que é uma favela que nós estamos desenvolvendo um projeto de extensão agora, esse contato é importantíssimo para acontecer o diálogo, né? A interação dialógica com a sociedade. Os acadêmicos, que serão nossos futuros profissionais, né? Eles conhecem as necessidades e a problemática das comunidades ao entorno da universidade, coisa que eles não fariam só com a educação. Né? Desenvolvendo projetos de extensão, existe a interdisciplinariedade, né? A multiprofissionalidade. E a extensão, eu acredito sim, que é por meio da extensão que a gente consegue transformar a realidade do nosso país. Né? É por meio da extensão, veja aqui coletando, né, a amostra ambiental, é por meio da extensão que eles vivenciam a importância prática da saúde pública. A semana passada, a professora Ivana Bentes, a pró-reitora de extensão do Rio de Janeiro, falou essa frase que eu acredito muito. A extensão, ela chega em lugares que ninguém chega. E ela é certeira, ela é forte. Essas fotos todas que eu estou mostrando é do nosso projeto de extensão. Então, a gente passa por comunidades que você vê que ninguém chega até lá. São comunidades abandonadas, literalmente. A extensão, ela educa, ela dá lição, né, como a USP fazia, mas é de um jeito próprio de educar, não é uma aula clássica, né? Ela utiliza de metodologias participativas que empoderam a população. A população acaba tendo conhecimento de que ela pode ir atrás desse conhecimento, ela pode produzir os seus resultados e ela se empodera para conseguir resolver os seus problemas. Eu deixo fotos porque eu acho que fotos valem mais do que 1000 palavras. Desculpa, estou de costas aqui para você. Mas pode voltar um pouquinho para vocês terem uma ideia. É claro que o professor Moleto falou ali muito bem, a gente não consegue dar conta de tudo, por isso a importância muito grande dessa relação com outros cursos, outras universidades, outros países. Nós falamos de zoonoses, né? Higiene de alimentos e utensílios, higiene das mãos, muito antes da pandemia, muito antes dos surtos. Pode passar, por favor. Aqui temos todos os acadêmicos, né? Tanto na área rural, essa interação com a comunidade. Veja a Andréia, um pouco mais recuada, né? Estudante de medicina,
que veio do norte do Brasil, trouxe uma carga riquíssima para o projeto, né? Muitas vezes os alunos entram na universidade achando que ali eles vão aprender tudo, mas não, a carga que eles já trazem de casa é muito rica. A Laura, focada no equino, né? E aí, professora, eu odeio crianças, odeio falar com o público. E ela vai interagindo com crianças e a comunidade em geral falando ali. Essa é uma propriedade rural, né? Então a gente vai em propriedades rurais. Aqui o Stefano da medicina, sentado ali com as crianças, ouvindo, né? Sabendo, ali estava falando sobre piolho, numa escola que o piolho era muito traumático, todo mundo tinha vergonha de falar. E ali as crianças participam em cima dele, né? Aqui o Lucas, estudante da fisioterapia, que nem teve a disciplina de parasitologia, falando aqui sobre infestação de pulgas, carrapatos e sarna. Olha a expressão facial, eu não quis tampar o rosto dessas pessoas, né? A gente tem autorização para expor, mas eu gosto muito de ver essa interação direta com a sociedade, eu acho fundamental para que esses profissionais no futuro façam a diferença. Pode passar? A extensão ela aprende. Então, eu acho que assim, mais do que ensinar, às vezes os alunos aprendem mais do que ensinam. Né? As habilidades sociais. Deixa essas duas alunas aqui da veterinária, a coragem dela de falar com tratadores veterinários do zoológico, que tem 30 anos em casa, que a princípio estavam todos bem afastados, e depois já estavam ali trocando ideias, trocando saberes. Isso é muito lindo. O estudante na extensão, ele é o protagonista. É ele vai atrás, ele estuda, ele vai atrás do conhecimento, ele conversa com os professores, com os alunos, e é por isso que no nosso projeto eu acho importantíssimo essa entrada de alunos de diversos cursos, porque um tem uma visão bem diferente do outro, por mais que seja na área da saúde. Pode passar? E a extensão é um exercício da cidadania. Né? É visível, assim, o aluno que entra, depois ele sai do projeto de extensão, é outra pessoa. Essa preocupação com questões sociais que ele só vai vivenciar estando na comunidade. Né? Indo até a comunidade que ele vai conseguir cair a ficha. Né? Essa formação profissional cidadã e crítica desses estudantes com extensão é fundamental. Volta um pouquinho, porque eu gosto muito da cara da Laura, aqui também da fisioterapia, falando sobre infestação de piolhos. É lindo de ver esses alunos sendo eles mesmos, né? E não sentados ali ouvindo a gente. Pode passar. Quais são os desafios que eu vejo na parte da extensão? Com essa inserção da extensão nos currículos das universidades, houve um aumento muito grande da procura dos alunos por projetos de extensão. Vocês viram que aumentou o número de projetos, mas aumentou a procura também. Antes eu tinha 10, 15, no máximo 20 alunos procurando pelo projeto, e agora, o ano passado foram quase 100, e cerca de 52 alunos se inscreveram para entrar no projeto. Antes eu fazia a seleção, e agora eu incluo todo mundo. Né? Só que eu não dou conta. Né? Isso demanda um tempo muito grande. A gente precisa, com essa quantidade de alunos, também aumentar o número de ações presenciais. Né? Mas essa interação aqui, esses cursos, é riquíssima. Esses alunos trabalhando juntos, em prol da saúde única, é maravilhoso. E eu ainda sinto a necessidade de ter outros cursos junto com a gente. Eu já fui na pedagogia, na psicologia. É importante que estejam alunos das engenharias, arquiteturas, para trabalhar. O número de bolsas, infelizmente, parece continuar o mesmo. Né? Com 52 alunos, nós temos uma ou duas bolsas. Por outro lado, o comprometimento dos estudantes é um outro assunto aí. Parece não ter um comprometimento do jeito que a gente imaginaria. Né? Demanda de tempo, né? No momento, existe um financiamento vindo da UFPR. Infelizmente, ele não consegue ser passado para todos os projetos, né? São poucos os que recebem nesse momento. As parcerias com
com outras instituições, como o professor Moreno falou, eu deixo bem claro, que são fundamentais. Eles ficam isolados, se a gente não for procurar, ele não vem, óbvio. Né? Então, talvez a universidade, se pudesse focar nessas parcerias, seria muito difícil. Se não for parcerias, pelo menos que haja uma troca. Essa articulação com outras universidades é importantíssimo para o conhecimento. Né? A UFPR já se manifestou, publicando e-books eletrônicos de experiências extensionistas. Então, ali você consegue ler um pouquinho o relato das experiências de outros projetos. E, claro, participações em congressos, seminários são sempre importantes, mas não existe aquele contato direto muito grande, isso é sempre muito superficial. Eu acho que pode passar. Eu queria agradecer a todos os idealizadores, todo o projeto, tem muita gente para agradecer. Pode passar para o próximo, acho que o tempo já estourou. Eu deixo aqui umas frases só de recordação, aí são pontos importantes. E isso aqui, gente, elevar os alunos, os acadêmicos da área da saúde, mas outras áreas também, para a comunidade. Aí nós temos desenvolvimento desses futuros profissionais com uma outra perspectiva, uma outra perspectiva para poder trabalhar com a saúde pública. Muito obrigada. Relembrando, nossa pergunta norteadora, qual a importância da abordagem em saúde única, considerando ensino, pesquisa e extensão. O professor Marcelo começou abordando um pouquinho a questão do ensino, a professora Larissa agora aborda de forma muito brilhante a questão da extensão, e temos agora um pouquinho o professor Francisco, que vai estar online falando aí sobre a questão da saúde única e a pesquisa. Professor, o senhor tem a palavra, que é a nossa canção. Mateus, o Rafael dessa habilitar compartilhamento de tela. E aí ele está compartilhando tela, então digo bom dia novamente a todos e quero agradecer o convite para participar. Recording in progress. Quero agradecer novamente o convite para participar desse painel e eu continuo desativado o compartilhamento de tela. Eu queria autorizar também um pequeno PPT. Então, eu organizei algumas pranchas, uma breve apresentação, e ela, então, tem como centro esse olhar do território, do clima, como um dos componentes para se compreender e tratar da saúde humana. Diferente do professor Marcelo, quem tem a satisfação de reencontrar aqui tantas experiências dentro do programa da disciplina dele de Global Health, que se encontra aqui novamente do mapa de discussão que envolveu aqui. E a nossa abordagem, então, a partir da perspectiva socioambiental, e dentro de uma das unidades da universidade, que é o laboratório de biologia, os colegas que têm participado também, como está em defesa, barrado, e nosso olhar aqui para, em geral, as pessoas que trabalham com saúde humana, saúde pública, se questionando, mas o que tem os geólogos a ver com a saúde humana? Eu apenas cito aqui um dos autores, que é um dos autores que tratasse dessa abordagem, já aproximadamente um século para cá, construiu uma base conceitual, o Sr. Mark Somm, um francês que esteve no Brasil várias vezes e que durante os anos 20 a 40 desenvolveu toda uma base conceitual e deu sequência ao então chamado no século XIX de topografias médicas ou de geografia das doenças. E o olhar geográfico é esse que vem a contribuir com a compreensão dos processos de saúde e doença das populações com questões que são para nós fundamentais e que não são tratadas pelas chamadas ciências médicas de longa data. Que seja
indivíduos com corpo humano isolado. Nós trabalhamos com doenças de populações humanas, que é uma escolha nossa, diferentemente da abordagem anterior da professor. Aqui nós tratamos doenças das populações humanas. Até agora não temos desenvolvido sobre doenças de populações animais. Mas Max Horner nos traz essa compreensão de um século para cá, aproximadamente, de entender a manifestação das doenças por o que ele chamou de complexos patogênicos. Né? Ou seja, as doenças de populações elas respondem a condições do ambiente natural, né? da natureza do planeta, elas respondem ao mesmo tempo por condições do ser vivo, de sua distribuição geográfica, vírus, bactérias, etc. E responde também a condições do meio social, das condições de ruralidade, urbanização, industrialização, transporte, etc. As doenças elas não ocorrem por acaso, elas nos permitem compreendê-las como resultantes de processos múltiplos de interação em três grandes campos que Max Horner trouxe aqui, que é essa relação da natureza, o meio vivo, né, tanto a parte natural quanto a parte viva, e a sociedade humana. E aqui é mesmo um esquema, né, um mapa que mostra, por exemplo, a malária, a área de ocorrência da malária. E a pergunta que se coloca ao ver o mapa desse, do ponto de vista geográfico, é por que esse tipo de doença ocorre nesse lugar? Por que essas doenças frequentes estão nesse lugar? Quais são as condições ambientais, sociais, para nos fazer compreender o que elas aí acontecem e o que é que nós podemos, do ponto de vista da saúde pública, da saúde coletiva, trazer elementos para que essas doenças sejam melhor tratadas para as populações. Então, os complexos patogênicos constituem uma das nossas fontes de contribuição. Eu trago aqui um exemplo de como a gente tem a ideia de tratar, que é muito rápido. Uma das doenças que há aproximadamente 25 anos nos despertou muita atenção, sobre a qual nós trabalhamos nos últimos 20 anos, grande grupo de pesquisa, na universidade, no Brasil e parceria internacional, é a dengue. E nesse momento faz novamente uma epidemia no estado do Paraná e no litoral, que desperta muita atenção desde então, porque é uma doença daquelas que a OMS trata de doenças negligenciáveis. Ou seja, são doenças que não têm ainda um controle efetivo e que demandam investimentos múltiplos e estão presentes em muitos países. Aqui é o caso dele, é esse tipo de doença que pode ser identificado quando nós estamos falando das doenças negligenciadas. E nossa questão é a área onde ocorre essa doença, que é representada pelo mapa de 2013 do mundo, né, que mapa de todos os anos que é produzido pelo OMS, e que apresenta uma elevação assustadora em países do mundo tropical, especialmente, e um destaque para o Brasil. Então, desde a grande epidemia de 2002, que foi realmente marcou no Brasil a tomada de políticas públicas para tentativa de controle, mas sem grande sucesso até o momento, tem se investido muito nesse processo e a parte da geografia da saúde tem aqui trazido uma contribuição importante para tentar reduzir o impacto dessas doenças na população. E toda essa discussão situou-se dentro dessa grande problemática atual de cultura, que é o que diz respeito às mudanças climáticas. Quais são as relações entre as alterações climáticas e as doenças que afetam populações humanas? São várias. Esse gráfico ele é uma síntese, é uma publicação do ano 2000, que já foi muito melhorada depois dessa publicação aqui, mas que coloca toda uma relação entre aquecimento, aquecimento da atmosfera, elevação do nível dos mares, a intensificação dos chamados eventos extremos, como a alteração da composição da atmosfera, de gases de aquecimento, e que vão ter cada vez mais reflexões sobre um conjunto de doenças que afetam os seres humanos em todo o mundo. Aqui dentro está a dengue, aqui dentro está a leptospirose, a cólera, ou enfim, as doenças mentais que acabam resultando de processo de migração forçada, etc. Aqui a gente tem um painel generalizado desse tipo de fato que já acontece e que desperta a atenção da saúde pública no mundo inteiro. Nesse sentido, nós já nos anos 98 e 2002 desenvolvemos um projeto que começou aqui para o Paraná, primeiramente foi sobre Curitiba, aí no interior do Paraná, em 2003, e esse projeto
projeto da Arquitetura Positiva, ele foi se expandindo, a gente foi conseguindo recursos, novas parcerias, e nós concluímos em 2019 um projeto para o Brasil que envolveu aqui 10 cidades, 10 comunidades brasileiras, envolvendo tanto a análise dos elementos das condições naturais do clima, como um dos condicionantes para as epidemias de dengue no país, e, por outro lado, as condições da urbanização, tá? Porque no Brasil é uma doença urbana, é considerada uma doença urbana, não que o mosquito seja somente urbano, não é específico, mas é porque a população afetada no Brasil, ela é mais de 90% residente em áreas urbanas. Então é uma doença urbana por condições de sua manifestação. E claro, aí o mosquito também se adaptou às grandes manchas urbanas brasileiras, que são a eles associadas, em geral, percebidas ou não percebidas, daqueles preceitos básicos de uma posição de sociedade saudável. Nós, no Brasil, temos uma carência enorme no sistema de saneamento, de tratamento de resíduos, e aí os mosquitos efetivamente encontram excelentes condições de sua reprodução, os criadores. Associado a isso, com uma condição de pobreza e uma deficiência considerável no sistema de saúde, está na base dessa proliferação dessa doença. Então, associamos nessa pesquisa, sobretudo de 2014 e 2018, que foi o caso para o Brasil, a gente foi ampliando esse caso de Curitiba para o Paraná, Paraná sul do Brasil, depois do sul do Brasil, o país todo, analisando a manifestação da dengue, sua potencialidade presente e futura no campo das mudanças climáticas globais, para falar de cenários sobre a situação dessa doença no país. E aqui, então, a gente associou as condições da natureza climática do país às condições da urbanização e as políticas públicas. Um dos resultados desse projeto foi que, a partir de 2011, nós construímos um sistema de prevenção à formação de epidemias, baseado em perspectivas ou em dados climáticos. Aí nós tivemos uma parceria firmada a partir de 2010 com o CINEPAR e com a Secretaria de Estado da Saúde, trabalhando no Laboratório de Climatologia e interação entre os elementos do clima e os elementos da infestação predial, pelo vetor. E aí esse sistema está disponível semanalmente e acessado pela população em geral, pelas secretarias de Estado, municipais de saúde, que faz aí uma prevenção ou uma previsão semanal da intensificação das condições ambientais para a proliferação da dengue, especialmente do mosquito, e comportando a ocorrência da doença, formando situações de alto, médio, baixo e sem risco de formação e ganho de condições térmicas e biométricas para o estado como um todo. Esse trabalho está disponível, esse sistema de alerta está disponível semanalmente na parte do laboratório e apresenta semanalmente as situações do estado. Cidades que apresentam situações de risco alto, em vermelho, risco médio, amarelo, verde, baixo e azul sem risco. E quando a gente pode associar esses dados das condições climáticas que são favoráveis ou não à proliferação de mosquitos transmissor da dengue, com as condições de sua infestação, a gente pode preventivamente atuar no sentido de os sistemas de vigilância e saúde estar mais presentes e atuantes naquelas localidades em que a formação do quadro epidêmico ou situação epidêmica é mais favorável. E aí atuar de maneira preventiva. Esse é um dado que é um dado público, é um dado acessível a toda e qualquer população de instituição que, desde 2011, a gente do laboratório tem disponibilizado de maneira pública e de maneira franca e aberta. Nesse programa foi aquele proposto, que era olhar sobre essas parcerias internas e externas. Esses projetos, desde 2019 que temos desenvolvido, têm tido financiamento de várias fontes, seja do CNPq, CAPES, da Unesco, do próprio Ministério da Saúde do Brasil, mas aqui na universidade, no interior da universidade, a gente teve uma longa participação do professor Mineiro, que tem tratado do ponto de vista do vetor as suas condições de reprodução, e tem nos ajudado muito a compreender essa situação. A César Paraná, como uma secretarias municipais como aquelas que registram dados que nos permitem balizar as condições
e os dados meteorológicos do Cinepar. Então, essa parceria ela tem sido feita aqui. A professora Ângela, doutora Ângela, na verdade, pela Secretaria de Saúde, tem sido também uma grande. E todos da tem sido parceiros nessa investigação dos 120 anos. Mas, para além dessa participação, dessa articulação interna, a gente trabalhou na parte, depois de 2012 e 2014, com 7 universidades federais para o projeto brasileiro. Além dessas 7 universidades federais, incluídas aí nas capitais brasileiras, grupos de pesquisa dentro delas, a gente trabalhou também com o Instituto Geológico de São Paulo, grupo ali trabalhando com a ideia de risco e informação ambiental para a doença. O INPA, na Amazônia, o outro órgão da Amazônia que entrou com parceria nesse grande projeto, e a Fiocruz, do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, aí com a parceria do professor Ulisses Pombronieri, e com o CEI, que sempre foi um parceiro para nos ajudar a entender melhor o quadro epidemiológico, a situação epidemiológica. Fora do Brasil, uma parceria com o Unicef, na Argentina, especialmente na parte norte da Argentina, onde a dengue tem registro importante, e na França, colegas do INES, e sobretudo na região de Toulouse, e com os primeiros casos registrados na Europa, passaram por parte de uma rede internacional, estudando o avanço da doença, trabalhando sobre o avanço da doença no mundo, no quadro das mudanças climáticas. E a longa parceria com o Instituto da RAI, Clima e Sociedade, Instituto da Columbia University, com a parceria fortíssima liderada pelo professor Pedro Secato, até o momento em que ele trabalhando conosco via especialmente a OMS, por ser pela OMS, deixou a Columbia em 2020 e continuou a parceria na vida comum. Então, essa é a parte de parceria interna e externa internacional desse grande projeto, que resultou na publicação em 2020-2021 dessa obra, que ela sintetiza, é uma grande obra, que sintetiza esse conhecimento da dengue no Brasil, publicado aqui pela CRD, que trata dessas 10 grandes localidades do país, das 10 grandes cidades, a doença do país na parte dessas 10 cidades, e especialmente no olhar sobre a doença no contexto das mudanças climáticas e das políticas públicas. Mais recentemente, dando sequência a essa preocupação, a esse olhar, nós tivemos aprovado 2 projetos de Covid-19, um exatamente no segundo ano da sua manifestação, no final do primeiro ano, o segundo projeto maior, no segundo ano de 2021, pela CAPES, projetos, então, selecionados dentro daqueles 26 selecionados, 40 selecionados no Brasil, a gente conseguiu essa aprovação pela CAPES, e esse nosso trata da dinâmica socioambiental da doença, ligando a sua manifestação aos impactos da educação e das políticas públicas. Um dos setores da sociedade brasileira muito impactados pela doença é a educação, sobretudo de crianças e adolescentes, e não só professores, trabalhadores das escolas, mas também as próprias crianças e adolescentes. E esse projeto tem esse foco, ver os impactos, ver como que uma pandemia daquela intensidade provocou tudo do sistema, parte do sistema, o olhar da parte da educação. Então, há que olhar sobre as influências socioambientais nessa pandemia e seus reflexos aí para a educação e políticas públicas. É um projeto financiado pela CAPES, desenvolvido aqui por nós no Laboratório de Curitiba, mas ele agrega a Universidade Federal do Ceará e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com 2 universidades, em uma parceria conosco na Fiocruz, e com essa participação do colega da Universidade de Colômbia, nós estamos permitindo entender um pouco mais da dinâmica socioespacial dessa pandemia, dessa doença que é para nós ainda uma grande incógnita. Enfim, é um esforço de olhar também sobre essa dinâmica, como que esse processo da doença afeta a nossa sociedade. Enfim, eu escolhi esses 2 exemplos aqui, que pudessem mostrar para vocês as parcerias que temos no painel, escolhi eles para ilustrar um pouco essa parceria e situar ele como algo realmente muito importante, né? Apresentar essa contribuição nesse workshop, dado que a interesse manifestado para a realização desse projeto
Portugal é estabelecer redes, nos conhecer melhor, saber como estamos trabalhando com a saúde pública, a saúde coletiva. Então, essa é uma tipo de contribuição que nós, os geólogos, temos dado e esperamos avançar a interação melhor que possamos fazer com vocês, participantes. Então, agradeço uma vez mais a atenção e encerro por aqui a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, professor Francisco. Nós passamos agora a palavra à doutora Maria Tereza Solis, que vai conversar um pouquinho conosco sobre a sua experiência internacional em saúde pública. Muy buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación. ¿Se escucha bien? Bien. Agradecemos mucho este espacio para poder contar también un poco más de la red del Centro para la Salud Internacional y con un especial enfoque en el área en el que trabajamos más con Latinoamérica, como es salud ambiental. Y también pensando en que mostrando un poco más las actividades, podemos ver espacios de articulación también conjuntos con la Universidad Federal de Paraná, así como con otras redes y países que se van representando durante ese simposio. El Centro para la Salud Internacional fue fundado y empezó formalmente el año 2009, formado como una red interdisciplinaria e internacional de excelencia para la cooperación en el desarrollo. Es una de las 5 centros de excelencia de universidades alemanas y está financiado por el DAP, por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, y por la BMZ, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Y nace en el año 2009 con el objetivo principal de mejorar las condiciones de salud en países de ingresos medios o bajos, promoviendo principalmente la educación y la investigación médica con este lema que van a ver en todos los logos, que es: nosotros empoderamos a los profesionales de la salud. Ahora la visión es un poco más amplia, no solo profesionales de salud, sino profesionales de distintos ámbitos, porque pensamos que el recurso humano igual es un valor muy importante y potente para el cambio y el desarrollo. Actualmente la red del CIH está conformado por 10 socios colaboradores en distintos países de distintos continentes. En Latinoamérica trabajamos, como lo había mencionado antes, con la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad San Francisco Javier en Chuquisaca, la Universidad Federal de Paraná acá en Brasil, también la Universidad de Rosario en Colombia. En Ghana también trabajamos, en África también trabajamos con Ghana, Tanzania, Etiopía, Mozambique, donde hay también proyectos en colaboración con la universidad, y en Asia con Bután y Nepal. Y también, luego les voy a contar, tenemos otras redes con universidades europeas que nos amplían un poco más la visión. El CIH ya hace poco tiene una estructura mucho más organizada y orgánica. Está constituida a nivel macro por una asamblea general, luego por un directorio, y este directorio conformado por representantes de las 5 áreas principales de trabajo, donde se tienen proyectos en distintos ámbitos y con distintos colaboradores. Se encuentra el área de enfermedades transmisibles, medicina tropical y ayuda humanitaria, que trabaja fuertemente en países de África como Ghana y Nepal. También la unidad de salud ambiental, que como había mencionado tiene un fuerte componente de trabajo en Latinoamérica, y tenemos distintos coordinadores en los países colaboradores, y también un fuerte componente también en Alemania, ¿no? Que trabajamos de manera muy activa. También está un área importante de educación médica que trabaja principalmente en Bután y Etiopía, el área de pediatría, que trabaja también de manera muy importante y hace bastante tiempo en Mozambique, y finalmente el área de salud mental global, con distintos proyectos también un poco más enfocados en África.
Y como les mencioné, nuestra área de salud ambiental es la más fuerte en Latinoamérica y con la que tenemos mucho más experiencia en relación y con la que voy a enfocarme un poco más en esta área en la presentación. Pero igual toda la información, si a alguien le interesa alguna de las otras áreas, siempre están abiertos para nuevas colaboraciones y se puede encontrar la información también en la página web. Inicialmente esta unidad nació más enfocada en la parte de salud y seguridad ocupacional internacional y en este ámbito se han desarrollado muchos proyectos anteriores, principalmente un programa de maestría, donde también hay algunos egresados de la Universidad Federal de Paraná, y mucho también desarrollo en la enseñanza en línea principalmente y algunas también propuestas de pacientes virtuales. Luego esta unidad, como mencioné, cambió un poco la mirada a una mirada más integral, a la salud ambiental, y entre las principales actividades que actualmente se desarrollan se encuentra un proyecto muy importante y grande que es One Health Target, que les voy a contar más adelante, pero es una red principalmente enfocada en formación e investigación enfocada en salud única o salud o One Health. También un proyecto importante, el proyecto GAP Wildlife, que es el que nos reunió hace pocos días también en un trabajo intenso para coordinar algunas actividades. Y un proyecto también que nos vincula con universidades europeas, el EUGLO, y también enfocado en investigación EUGLOBE. Primeramente voy a contarles un poco más de detalle de las actividades en este primer proyecto grande. Esta es una red, como les mencioné, que trata de favorecer y fortalecer la formación en investigación en One Health, tratando de combinar este enfoque que ya lo mencionamos bastante, que es la interacción entre la salud animal, la salud humana y la salud ambiental entre los distintos socios y colaboradores. Tienen algunas actividades que se van desarrollando. Una muy importante es el desarrollo de módulos virtuales, que son módulos abiertos y tratando de desarrollar en distintos idiomas, incluyendo también el portugués, el español y el inglés como base. Otra actividad importante que es la que promueve mucho la investigación en países, sobre todo donde no hay escaso financiamiento, son los fondos para proyectos en red y multidisciplinarios, los One Health Network Funds. También becas a estudiantes de maestría y doctorado inscritos en las universidades socias, que pueden tener un financiamiento para apoyo a sus proyectos o también para viajes o asistencia a eventos donde quieran formarse y capacitarse en esta temática de mujer. Y en este sentido solo quiero enfatizar nuevamente en esta actividad porque hay muy pocas postulaciones de Latinoamérica. Entonces creo que es una oportunidad muy importante para los estudiantes de maestría y doctorado porque puede apoyar también el trabajo en sus proyectos o apoyo también financiero para que no estén luchando un poco con los a veces escasos recursos para las tesis. También hay otras actividades enfocadas a telemedicina, otros talleres más cortos y pequeños talleres de encuentro, como son los que hemos ido desarrollando ahora y en Bogotá el año pasado. Y también algo que quiero resaltar es el establecimiento de oficinas locales y centros de competencia, porque de alguna manera permite descentralizar un poco las actividades y hacerlas también más locales, ¿no? Y uno de esos centros justamente es el centro establecido en Bolivia, en Latinoamérica, uno de los dos centros que actualmente se encuentra funcionando. El otro está en Ghana y también permite articular un poco las actividades en África, pero es una importante oportunidad de relación y articulación. También quiero enfatizar un poco la lógica de los módulos virtuales de One Health. Mañana hay una sesión exclusiva donde se va a dar un poco más de detalles de toda la información y los módulos disponibles, porque la idea de estos módulos, que son cursos bastante cortos, con créditos sobre todo para las universidades europeas, pero también que nos pueden servir como carga horaria para las universidades de Latinoamérica, es formar una masa crítica también con competencias básicas en ciertos componentes de salud única y se está desarrollando también en distintos lenguajes que permite la formación un poco más amplia también.
La idea también es que esta fase crítica de profesionales formados y capacitados tengan herramientas también para que puedan continuar estudios superiores y continuar la formación en programas de maestría que también están abiertos en la LDU, que también pueden gestionarse o apoyarse en otras universidades, y también el proyecto de doctorado en investigación médica y salud internacional. Como les mencioné, mañana va a haber un módulo específico, una sesión para conversar un poco más de los cursos, pero quiero resaltar los cursos que están próximos o están ya comenzando. Un curso está enfocado en la prevención y control de infecciones, que justamente fue desarrollado con toda la contingencia de la pandemia, que sirvió bastante a distintos profesionales de la salud. También hay un módulo de competencias básicas de la salud, donde se fomenta un poco conceptos teóricos, pero también se hace énfasis en el trabajo inter y transdisciplinario. El curso de banquete y cambio climático. Y un curso que también está empezando, el curso de resistencia a antibióticos y conservación marina. Por otra parte, también les quiero comentar los proyectos que se están desarrollando con estas actividades que les mencionaba, donde se fomenta la investigación. Esta convocatoria se lanza anualmente, así que igual es bueno estar como atentos para ir armando proyectos y vinculándonos en red, porque son proyectos en red multidisciplinarios. La primera convocatoria nos salió el año 2020, pero si ustedes recuerdan, en ese momento estábamos en pandemia, en plena pandemia, nada preparados. Entonces muchos de los proyectos se enfocaron un poco en la parte de educación o trabajo en línea. Y hemos desarrollado en este proyecto este curso, por ejemplo, el curso Monitem, que está disponible actualmente en portugués también, que trata de desarrollar y fortalecer competencias en docentes para enseñanza en línea y con intervenciones educativas efectivas. También hay otros proyectos que han salido, como el Banco Knowledge Café, que era un espacio de intercambio para todas las experiencias y vivencias en pandemia y el impacto que tuvo en distintas áreas. El proyecto Dito French, liderado por la Universidad Espíritu Santo, que también trataba de abordar las brechas de enseñanza en Guayaquil. Y otros proyectos también donde se vinculaban un poco temáticas del COVID y la articulación entre salud básica y poblacional. La segunda convocatoria también reunió proyectos liderados por las universidades de Latinoamérica, como son estas que están marcadas en verdes. El proyecto ECO, que trabajaba principalmente en educación ambiental y manejo de residuos, y mañana justamente vamos a tener también otra presentación y un abordaje de este proyecto. El proyecto SBIS, que trabaja con abejas nativas, y en la sesión de la tarde también vamos a contar un poquito más de esto. El proyecto PITCH, que nace y se complementa con Monitem, y otros también proyectos liderados en África en relación a mosquitos y salud mental. Y la última convocatoria, que se realizó el año pasado, también fue adjudicada por proyectos liderados por universidades en Latinoamérica. Uno es EcoWater, que también es una evolución del proyecto ECO, que también trata otra problemática en salud ambiental, como es en la parte de sequía y cosecha de agua. Y otro proyecto para identificación de residuos en alimentos. Aquí también tenemos un ejemplo de uno de los productos de publicaciones, que muestra también un poco el desarrollo y el incentivo que se hace a la investigación. Quiero contarles un poquito también del trabajo, como lo mencionaba la profesora Denise al inicio, y cómo se relaciona un poco este centro con la actividad ahora desarrollada, porque justamente el año pasado en Colombia tuvimos un taller para reunirnos las universidades que trabajamos en Latinoamérica y coordinar actividades, planificar, de forma que podamos desarrollar este enfoque de acuerdo a nuestro contexto local, ¿no? Y es así que en este taller la Universidad Federal de Paraná se comprometió, y ahora vemos plasmado de manera importante este compromiso de realizar un simposio que pueda articular los distintos proyectos en la misma universidad y de ahí también articular con otros miembros de las redes. También en Colombia se estableció como compromiso un semillero de investigación con estudiantes, que actualmente también están ya desarrollando el proyecto y articulando con un fuerte componente participativo y de la comunidad.
Por otra parte, la Universidad San Carlos de Guatemala vio como importante establecer una política universitaria para avanzar en Guangel, y también ya va avanzando en eso. Y la Universidad de Bolivia está trabajando en un curso de formación continua para que integre y utilice los distintos módulos que se han desarrollado para hacer una formación de profesionales de distintas áreas en este enfoque de investigación en Guangel. Entonces, cada una de las actividades plasmadas y programadas se adecua un poco a las realidades y estamos igual atentos a irnos colaborando entre todas las redes. Otra de las actividades importantes que les mencionaba es el proyecto de Camp Wildlife, que también mañana lo vamos a contar un poquito más, pero es importante rescatarlo acá porque este proyecto nació justamente de una colaboración previa en las distintas universidades. Esta fue una oportunidad de podernos vincular y fortalecer la red y aplicar a fondos más grandes. Entonces, igual es importante el trabajo de avanzar conjuntamente en el trabajo comunitario y del enfoque de Guangel. Y finalmente, el proyecto o esta red de EUCLO, que trabaja en fortalecer competencias de salud global con socios de universidades europeas. Son actualmente 9 universidades integradas en esta red, donde se van desarrollando cursos de formación, sobre todo formación continua en los universitarios. Y una ventaja importante que hay universidades también de Portugal y España que permiten también el desarrollo de materiales o actividades en distintos idiomas como el portugués y español, que es una ventaja importante también para nuestra red. Y también, como les mencioné, esta parte del componente de EUGLO, que nace también de EUGLORIA, porque se ve que el componente de investigación y transferencia es súper relevante y también es una oportunidad de vincularnos en esas actividades. Muchas gracias por la presentación. Agora nós temos o nosso programa ainda previsto um tempinho para nós fazermos um pequeno debate com perguntas. Devido ao avançado do tempo, talvez nós tenhamos que restringir um pouquinho o número de perguntas, mas só para animá-los, eu vou fazer a primeira pergunta, dirigida ao professor Marcelo Monelo. E, professor Marcelo, o senhor abordou conosco um pouquinho da saúde única e do ensino na universidade. Sei que o senhor tem uma experiência já há algum tempo nessa área, e a pergunta é: quais são os principais obstáculos que o senhor enxerga em relação ao ensino de saúde única? E como é que o senhor vê hoje a receptividade dos estudantes e dos profissionais com essa mirada da saúde única que nós temos hoje? Por favor. Obrigado, Paulo. Parabéns a todas as apresentações também. Acredito que ficou bastante claro a presença, né, crítica e a definição também dos trabalhos que a gente está fazendo na mesa de hoje. Desde 2017 eu iniciei o curso de Global Health. É um curso ministrado todo em inglês. E eu acho que isso faz com que a gente, de novo, né, sobrepasse ou passe além dos nossos muros. Então, se existe uma dificuldade, essa dificuldade talvez seja a barreira de língua, um pouco, né? Mas isso é fácil de transpor, relativamente fácil, eu acho. Porque não se cobra tanto a fluência no inglês, mas sim o entendimento do tema, né? Então, se o entendimento foi grande, né, e essa compreensão pedagógica, que eu gosto bastante, foi transferida, a dificuldade se torna bem pequena, né? Nós já tivemos alunos de toda a América Latina, da África, da Europa, América do Norte também, Canadá. Então isso me traz muita felicidade e satisfação em poder fornecer esses cursos, né? Então já teve participações de profissionais de saúde, pessoas refugiadas, né, Síria, Líbia, né, pessoas que estavam querendo se encaixar também no nosso programa e não tinham essa possibilidade, né? Porque para quem está de fora, que são praticamente 8 milhões de pessoas, o
português pode ser uma limitação, né? Ou o espanhol pode ser uma limitação para chegar. Então a gente se comunica bem. Temos dificuldades, certamente temos dificuldades, porém, na pandemia, eu acho que nós aprendemos muito a trabalhar com distâncias. E a distância, hoje em dia, ela já não existe mais, né? Então nós podemos ter, certamente, diferentes usos horários para trabalhar com alguém que precisa acordar às 4 horas da manhã para uma reunião às 9, né? Mas isso é inerente do nosso formato redondo, né? Só para pegar um pouquinho no que a gente quer. Então, eu acho que o esforço, a vontade e a necessidade nos traz essa urgência já, tá? Bom, várias coisas foram comentadas aqui. Eu trabalho hoje em dia muito com expansão geográfica de doenças e eu gostaria muito de trabalhar com expansão geográfica da saúde, tá? Porque eu acho que é muito mais agradável você falar em saúde do que ficar abordando doença. Então, eu gostaria, nós temos comunidades frágeis, né, ancestrais muito frágeis do ponto de vista de pressão política e econômica. Elas não são frágeis culturalmente, elas não são frágeis do ponto de vista histórico, elas não são frágeis do ponto de vista de conhecimento e transferência desse conhecimento para próximas gerações. Então, cada vez mais eu tenho também me aproximado de algumas comunidades bastante frágeis e sensíveis, e dentre a saúde única ou a saúde global, as comunidades frágeis, elas são de humanos, de animais em fragilidade extrema, que nós simplesmente destruímos tudo, e eu te digo que organismos não alvo dentro do meio ambiente, né? Então, comunidades marinhas, por exemplo. As comunidades marinhas, ditas algas, crustáceos, fungos, etc., né, são todos organismos não alvo do nosso impacto, digamos assim. Então, eu acho que alertar o nosso papel dentro da academia, muitas vezes, é orientação e ensino e extensão. Então, se nós temos essa capacidade, nós podemos transferir essa capacidade de pesquisa. Então, nós pesquisamos, trabalhamos nessa maturidade de um protocolo, por exemplo, e vai para a comunidade algo que já tenha sido, pelo menos, comprovado. Então, convido-os a participar. Vai ter semestre que vem também. Gostaria também de oferecer a abertura das vagas à comunidade que ora nos visita aqui na Universidade Federal do Paraná, para que nós possamos, então, enriquecer bastante. Geralmente, os alunos, ao longo do semestre, eles escolhem mais ou menos um tema. E nosso tema, no semestre passado, foi saúde mental de idosos durante a pandemia. Tá? Então, não foi fácil. Saúde mental e suicídio também já foi bastante debatido, e a sociedade como um todo é um tema que a gente gosta de conversar, né? Então, a amplitude desse diálogo, né? Elevar as discussões em patamares bastante elevados, para que a gente não fique, né, sempre discutindo sexo dos anjos e não cheguemos a lugar nenhum, tá bom? Então, muito obrigado pela pergunta. Nós temos agora um tempinho que nós podemos passar a plateia caso queiram aí fazer algumas perguntas. Eu só pediria para que a pessoa levantasse a mão, se apresentasse e dirigisse a pergunta a algum dos nossos expositores. De preferência agora, uma pergunta na área de extensão, que eu gostaria de dirigir a professora Larissa, por favor. Por favor, se pudesse levantar e se apresentar. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou gestor de saúde há 25 anos no município de Paranaguá. Fui convidado pela professora Denise para participar do projeto e me honra bastante. E nesses 25 anos a gente teve algumas participações das universidades nas políticas públicas de
mas eu entendo, pelo menos ali no litoral do Paraná, que não há um grande entrosamento entre o setor público e a universidade, professor Alarista. Eu gostaria de saber, e a vontade do setor público é muito grande que esse entrosamento aconteça. A gente, é claro, que não busca com tanta força, porque o dia a dia, o nosso trabalho, ele suga muito do nosso tempo e das nossas energias. Mas talvez a gente pudesse saber, através de um olhar da universidade, o que a gente poderia fazer para encurtar essa distância entre o poder público e a universidade, para que, no final das contas, a gente desse uma resposta mais eficiente à comunidade na questão de saúde pública. Desculpa, como é o seu nome? Gianfranco. Muito obrigada pela pergunta, é importante nós sabermos dessa dificuldade, desse desafio, e eu também acabei comentando, né? É uma coisa que eu sinto, essa distância muito grande da universidade com a comunidade. O que eu estou tentando fazer, né, na disciplina de ações extensionistas que eu ministro, no projeto de extensão, abraçando a maior quantidade de alunos, é justamente divulgar e fazer com que a extensão fique mais popular, porque ela vai aproximar as comunidades, a sociedade da universidade. Eu não tenho uma resposta do que a gente pode fazer, mas eu acredito que por meio da extensão, essa divulgação, esses workshops, quanto maior a divulgação entre alunos da universidade, porque esses alunos que estão se formando, que depois nós deixamos essa ponte aberta. Por enquanto, o que nós temos agora, que eu tenho observado, alunos que participaram do projeto de extensão, vão para as suas cidades, para as suas comunidades, e daí chamam o projeto. A gente já está com uma grande lista, e aí a gente não dá conta também. Né? Por isso a importância de muitos projetos de extensão. Há muita requisição por meio de várias, inclusive CRAS, né, escolas aos montes, né? Nós temos listas de chamados, de necessidades que eles têm, e fazer essa aproximação com a universidade. Então, o que vem para nós é possível. O problema é as pessoas que não conhecem. Né? Então, como que a gente pode fazer, acho que eu deixo também para a Denise, para a gente conversar, para pró-reitores, como é que a gente consegue aproximar mais a universidade da comunidade? E é algo que vem do histórico das universidades. Né? Elas foram criadas por vários motivos, mas um deles é a necessidade da comunidade. E nós estamos pecando nisso daí. Eu falo pelo meu projeto, né? Mas eu acho que eu vou levar essa pergunta para a pró-reitoria de pesquisa, principalmente de extensão. Obrigada. Muito obrigado, professora Larissa. Eu queria fazer um pouquinho especial, gente. Amanhã nós vamos ter um painel, no primeiro horário, 8h30, para você acordar um pouquinho mais cedo, tomar um bom café da manhã, para que você possa vir aqui discutir conosco a questão das políticas públicas sobre o olhar da saúde única. Eu acho que é muito importante a participação de pessoas, de agentes que têm trabalhando com a comunidade. Então, fica o convite a vocês para participarem desse debate. Nós temos, talvez, professora Denise, para mais uma pergunta, e aí encerraremos essa mesa, no primeiro horário. Por favor. Então, eu acho que devido ao avançado da hora, então nós vamos dar por encerrada essa primeira mesa. Mais uma vez, queria agradecer aos nossos participantes da mesa, à organização do evento, à Universidade Federal que nos abre. Muito obrigado.